Zap, sempre me mete em fria. Porque tu tá naquela pressa e o corretor, ele vai te torturar. Eu escrevi pra minha mulher rapidamente, nem tinha olhado. Maravilha, minha maravilha. Saiu, minha maracujá. Quer uma coisa mais horrível para dizer a uma mulher do que maracujá? Enrugado, velho, azedo, acabou, entendeu? Tu pode corrigir e falar, é o corretor, mas fica aquele mal-estar por segundos. E sempre que tu tenta corrigir, tu repete o erro. Sai de novo, maracujá. Parece que o corretor quer destruir casamentos e relações. Aí, a minha mulher tá fazendo ginástica, eu fui escrever minha marombeira. Saiu, minha macumbeira. Não tem saída. O melhor de tudo é falar pessoalmente. Ou melhor, pedir desculpa pessoalmente. Não há tecnologia que substitua a conexão entre dois olhares. Ai, que romântico, máquina. Olha, fazia tempo que tu não ficava assim tão à flor da pele. Concordo contigo. A gente precisa olhar mais e olhar para a boca. E olhar a palavra vindo para ti. Bem-vindo à máquina! Eu não me dou bem com obviedades. Tenho uma grande dificuldade de aceitar comandos. É só estar numa porta com dizer empurre que eu vou puxar. Não vou empurrar. Se tem o contrário, óbvio que eu nunca obedeço. É qualquer cartaz indicando para eu fazer alguma coisa, eu faço o contrário. Parece que a gente deslê. Eu não estou lendo aquilo, eu estou deslendo. Porque eu nunca consigo me submeter. Sempre passo vergonha. Na verdade, eu acho que dentro de mim tem um revolucionário, um anarquista, um transgressor. Eu tento melhorar, mas na verdade eu sou somente distraído. Amir Klink, comandante Amir na máquina. Eu quero saber de ti, economista, quantas viagens já fez e não para de fazer, mais de 22 expedições à Antártica. E, teus livros, né? Tu já é um mar sem fim, quem diria? Desde 1984 que tu fez aquela tua primeira travessia a remo no Atlântico Sul, todo mundo pensava que tu era louco, né? Ainda às vezes. Não, mudou bastante. As pessoas já não te acham louco. Elas já descobriram que se tu é louco, tu tem método, que já é um louco diferente. Tu vê uma mudança de percepção das pessoas contigo? Puxa, eu não parei para observar isso, porque, assim, primeiro prazer estar na sua máquina aqui, eu andei fugindo dela. Mas não conseguiu, a máquina pega. Mas eu gosto muito do que a gente faz e eu continuo fazendo algumas viagens, digamos, irresponsáveis, né? Esse mês a gente fez 2 barquinhos lá no sul, lá em Guaraqueçaba, e viemos navegando com eles pelo canal do Varadouro até o Rio de Janeiro. Então foi... E só mau tempo, sudoeste, caí do barco, quase morri, foi bem engraçado. Mas eu gosto da experiência. Como assim engraçado? Tu caiu do barco, quase morreu, e pra ti isso é engraçado?
Foi engraçado porque o rapaz que ajudou a gente a fazer os barcos lá em Guaraqueçaba colocou uma asazinha no casco. Eu perguntei, mas para que você está botando isso? Ele falou, se você cair na água tem como subir, porque esse barco é pequenininho, é uma bateira aberta e não tem como subir. E quando eu caí na água, eu lembrei do degrauzinho e consegui subir. Já tem uma equipe? Mais ou menos, eu não sou tão formal assim como parece. A gente tem um grupo de pessoas, a maioria são meio malucas, assim, são pessoas que ou são muito criativas, ou são muito ousadas, ou são muito... quando você olha para o nosso tripulante mais desejado entre todos, é um cara muito engraçado, é o Tigrão, é um cara muito magro, com 30 nós de vento carregam ele que nem um guardanapo, usa óculos gigantes de grau 12, é o cara mais atrapalhado do mundo, quase um pouco gago, e é o ser humano mais divertido que a gente... Mas ele ajuda na expedição? Essa foi talvez a coisa mais legal que eu descobri nas viagens. Você não tem como trocar uma tripulação. Então você tem que começar a descobrir o interior de cada um. O talento? Todo mundo tem algum talento, mesmo os criminosos, os corruptos, os políticos, todo mundo tem, lá no fundo da alma tem algum talento. É um Big Brother. Tu tem que descobrir o melhor de cada um e o pior de cada um, de uma certa forma, controlar. E é uma experiência muito legal, porque não tem como uma pessoa esconder a índole dentro do barco. Se ele for um matador profissional, ele vai se revelar. Quanto tempo no barco, na solidão do oceano, a pessoa precisa para se revelar? 3, 4, 5 dias, 7 dias? É menos de uma semana. São nos pequenos eventos do dia a dia e nos momentos de muita tensão. Quando você soma a reação de alguém nesses eventos cotidianos, absolutamente prosaicos, a hora de cozinhar, de fazer pipoca, a hora de subir no mastro no meio de uma tempestade para soltar um cabo que prendeu, de repente você descobre que aquele cara que era um matador profissional, no fundo ele tem uma alma boa, alguma coisa... Uma alma solidária. Solidária. Vamos puxar a alavanca? Opa. Traz. Pertencimento. Eita, que a máquina tá ficando sofisticada aí. A gente tem uma dificuldade de sentir esse pertencimento com a cultura brasileira. Tu conhece muito sobre engenharia naval. Tu conhece muito sobre... Eu não sou engenheiro. Sim, mas tu conhece muito... conheço. Diletante, curioso, até porque é tua sobrevivência. Existe... Qual que é a melhor canoa? É a indígena? Não, depende do ambiente. Assim, foi isso que me fascinou no mundo dos barcos e no mundo das pessoas que se locomovem sobre a água. O Brasil tem uma diversidade de ecossistemas e ambientes muito incomum, assim, e para cada atividade tem um tipo de embarcação. E falando sobre assim, o melhor barco, eu gosto de dizer que no nosso trabalho a gente usa 2 tipos de conhecimento, 2 engenharias. A engenharia que se aprende na escola, nas universidades, e uma outra engenharia que é o conhecimento de quem depende do que faz para sobreviver. E esse é o meu fascínio, então é o que eu gosto de procurar. Essa universidade popular. De pessoas que às vezes nem alfabetizadas são, que nem o João que fez a minha canoa da última vez, ele está todo orgulhoso em Guaraqueçaba, que agora eu cheguei no Rio de Janeiro numa bateira que ele fez. E ele é maluco, ele desmonta um motor. Como tu descobriu ele? Puxa, não sei. Tu é um observador nato, porque... Eu sou um descobridor de pessoas. Eu gosto de ir para esses lugares quando quebram um carro, quando a gente fica preso por alguma razão e descobrir quem sabe fazer isso, quem faz aquilo, cada atividade. E o João é um cara incrível. Ele desmonta a bomba injetora de um motor Yanmar e coloca uma moedinha de 5 centavos, velha, para aumentar a pressão de injeção. Ele nem escreve. Mas ele tem um conhecimento incrível. Mas por isso, talvez, tu tenha começado a escrever para preservar essas pessoas que não escrevem? Foi sem ter conhecimento disso, mas o que eu gosto, na verdade... Porque tu encontra vários livros abertos
que nunca serão lidos. E de repente tu vai lá, tu que não tinha nenhum interesse em escrever, começa a escrever sobre tua travessia, sobre teus dias, sobre as pessoas que tu encontra, sobre o que tu aprendeu. Eu gosto de escrever sobre as pessoas, porque a gente convive no dia a dia com pessoas muito diversas entre si. Assim, com afinidade, gente que odeia mar, por exemplo, que ama o mar, mas eu convivo com pessoas que têm visões completamente opostas. Eu gosto, assim, de confrontar as diferenças, porque é que nem viajar, você vai descobrindo, você vai vendo coisas que você não tem na tua casa, no teu lugar, e de repente você até descobre melhor a casa que você tem, mora nela e não conhece tão bem. E com pessoas é muito interessante. Eu gosto de contar histórias e gosto de ouvir as histórias, né? Com o João eu nunca falo com ele, eu só fico ouvindo as histórias dele, que são ótimas. Desde 84 que tu vai, né, chegar à Bahia de uma forma emocionante, falta algo por fazer? Falta tudo, né? Passou. Nem me pertence mais a viagem, foi. É uma história que eu tenho para contar. Eu gosto de incomodar os outros talvez um pouquinho no futuro. Então, assim, quando eu montei a primeira geodésica de Fuller no quintal de casa... É o poliedro, né? Que tu quebrou até o braço em função disso, né? Os dois, Tu caiu disso. Eu me atirei de uma árvore... Mas por que servia isso, esse geodésico? Esse é o lado mais fascinante. É a estrutura mais democrática e linda que existe e não serve para nada. Quer dizer, ou seja, tu construiu alguma coisa no teu quintal que não serve para nada. Mas incomoda muito isso. As vizinhas na menopausa não se conformam, né? Que eu estou fazendo uma obra gigante, 15 metros de altura, sozinho. Mas para que serve? Para nada. E o pior é que eu ganho dinheiro fazendo. Assim, aparece um louco apaixonado pela matemática filosófica do Fuller e compra. Essa geodésica ficou agora na Oca, numa exposição chamada Invento. E ela ficou exposta 2 meses lá. Virou artista agora? Eu estava junto com obras do Andy Warhol, do Grivo, um monte. Era engraçado. É um impostor esse Amir Klink. É um impostor, vou te contar. É o impostor mais criativo que eu já vi na vida. Mas virou uma obra de arte pelo seguinte: eu fui na Art Basel, eu tive um evento na Suíça esse ano, fui na Art Basel, que era perto de onde a gente estava, e odiei. Eu detestei um maior evento de arte, porque em todas as instalações estava escrito assim uma plaquinha: please, do not touch or step, não encoste nem suba. Eu falei, não é o tipo de arte que eu gosto da arte que você toca e sobe. Sim, pode que você interagir. E aí o que eu fiz na geodésica? Eu fiz uma balança linda de morrer, com 15 metros de altura, e balançaram durante os 2 meses da Oca alguma coisa perto de 95 mil pessoas. Tinha fila todos os dias. A exposição abria às 9 horas, das 7 às 9, as meninas da faxineira, da faxina do Ibirapuera, da Oca, ficavam balançando, fazendo fila, as faxineiras para balançar. Às 9 abria para o público. À noite fechava, aí eram seguranças do turno da noite que ficavam fazendo fila para balançar. Mas aí isso acaba incentivando as tuas inutilidades. Agora tu quer fazer mais aí eu escrevi lá, por favor, toque e suba. O que é, máquina? O que só eu vejo. A lua vem da Ásia. Campos de Carvalho. Por que esse livro é tão importante para ti? É uma viagem imaginária, é um viajante imaginário, Campos de Carvalho. Para mim, é o autor brasileiro assim que mais sutilmente escreve com humor e talento. Ele não tenta passar o conhecimento dele, assim, atropelar a gente com o conhecimento dele. Ele escreve de uma maneira que eu realmente amo ler. Ele ri muito de si mesmo. Ele tem, assim, total desprendimento do senso de ridículo e muita sensibilidade ao mesmo tempo. Então, eu não gosto A Vaca do Nariz Sutil, os outros livros do Campos de Carvalho, eu até sinto em dizer isso, eu não gostei, mas A Lua Vem da Ásia, para mim, é uma das grandes obras-primas. Tu matou teu professor de matemática? Ele começa
Eu ainda não matei meu professor de matemática. O livro começa aos 16 anos, matei meu professor de matemática por legítima defesa. A nado. Por legítima defesa. Mas aí tem um sentido... Mas eu adoro o hotel dele, por exemplo, o hotel onde todos os funcionários estão vestidos de branco e há grades nas janelas. Tu gosta dessa perversão imaginária? Gosto. Mas tu é um economista. Tu matou teu professor de matemática. De certa maneira, eu acho que eu estou em curso de. Sim. Tu está elaborando um bom homicídio, é isso? Eu não sei porque eu fiz economia. Assim, foi uma péssima escola. Estudei numa grande universidade, a USP, mas o curso de economia da USP é péssimo. Você vê o que sobrou aqui para nós. Tu acha que falta afeto, ternura, humanidade, o quê? A gente estava conversando ontem sobre isso. A coisa mais importante... Eu não estava conversando contigo ontem. Eu estava com um bando de malucos num polo químico, num lugar horroroso, e era muito engraçada a conversa. E eu estava falando assim, a única coisa importante em economia o envolvimento emocional com o trabalho, que ninguém ensina o quanto isso é importante. E eu acabei fazendo uma coisa, eu sou economista que, graças a Deus, não deu certo, e eu sinto falta desse envolvimento emocional com o que a gente faz. Eu não gosto da racionalidade plena, e infelizmente os economistas não têm essa sensibilidade. Tu está criando uma família de aventureiros. As tuas filhas participam das expedições. Eu não gosto da experiência do termo aventureiros ou... Tá, desculpa, eu não queria te ofender, tá? Não, assim... Eu não queria te construir assim, eu não gosto de aventuras. Por quê? Eu gosto de me divertir. A aventura não é uma coisa divertida. Mas tu não tem um nome para me substituir, então? Eu gosto das emoções, assim, imprevisíveis. Embora eu seja convidado a falar sobre a previsibilidade, o planejamento, eu gosto da experiência do inusitado, do inesperado. Eu acho que essa é a graça. E eu tenho um senso de humor prático que é engraçado. As piadas que eu conto, às vezes, levam anos para se tornarem uma história engraçada. Mas elas começaram com estarem... Tudo bem. Tu tem uma curiosidade com a morte, não fica preocupado consigo, mas não fica preocupado com as filhas, por exemplo? A primeira vez que elas foram para a Antártica, eu fiquei. E eu tive uma conversa, porque tinha outras crianças, filhos de terceiros, que me entregaram os próprios filhos para viajar, confiando, assim, no meu trabalho, no barco que a gente construiu. E eu tive uma conversa, sim, com as crianças, quando a gente entrou, cruzamos a linha da convergência, eu falei, olha, aquela menina do lado da moreninha, a nossa moreninha, a loirinha, a Marina, ela é uma gracinha. Se ela cair na água agora, eu vou explicar para vocês por que nós não vamos voltar para buscar ela. E ficou todo mundo assim, mas você não vai voltar? Eu falei, não, se ela cair na água agora a água está próxima de 0 graus, nós estamos com 45 nós de vento, subindo para 50, 300 metros quadrados de vela, até a gente baixar as velas, aquecer o óleo diesel, soltar os freios de eixo, ligar os motores e começar a voltar, ela morreu há muito tempo. E eu não vou sacrificar as outras crianças para salvar uma criança já insalvável. Foi um choque. Mas é um choque para mim, imagina para elas. O que eu quis dizer, e que as crianças entenderem, os adultos não, é que não tem espaço para errar nesse lugar. Se cair na água, morre. Não tem como o barco pegar. Você vai levar horas até voltar. Mas se elas estão lá para se divertir e encontram essa seriedade, elas amadureceram de repente. Não, porque elas também podem, se abrir a porta e cair fora da Kombi na Dutra, também morre. É que a gente está acostumado a andar de Kombi na Dutra. Sim. Mas se cair da Kombi no asfalto, morre. Então, assim, a gente foi lá para se divertir. E eu achei muito legal a diferença entre criança e adultos. As crianças incorporam rápido o que pode e não pode fazer. Elas nunca pararam de brincar. Vamos puxar essa alavanca aí. De mão trocada. Que elegância. Isso aqui quem pra ti é? Puxa vida, uma mistura de ameba com urso panda. Esse aqui quem faz pra ti? Que bichinho? Uma baleia com cara de urso? Não, meu Deus do céu, isso é marmota. Uma marmota. O dia da marmota pra ti. Qual o dia que tu repetiria a vida inteira? Nenhum. Não, tem que escolher um. Você tem que participar. Tem que escolher? Não adianta. Um dia pra ti que foi perfeito. Que tu se sentiu viril.
O dia mais legal para mim foi um dos dias mais dramáticos, trágicos e apavorantes. Foi o dia que eu comecei a remar da África para o Brasil. Porque eu passei um inferno que eu não consegui contar isso em livro, nem em nenhum relato, mas foi assim, foram meses e meses de inferno austral, problemas com as autoridades no Brasil, com as autoridades na África do Sul. E o dia em que eu sonhava começar a viagem num dia bonito, com um vento a favor, e era um dia errado, era um dia de tempo ruim, mar agitado, tudo deu errado, tudo deu errado. Bati no barco que me acompanhou, quase afundei eles, quase eles me afundaram, perdi o meu casaco, perdi a antena para falar com o rádio, tudo deu errado, mas eu consegui começar uma história que eu estava alimentando há 5 anos. Eu queria pôr em prática, eu gosto de pôr em prática, e eu não conseguia. Então eu estava cansado de, não vai dar certo, não pode sair daqui, as autoridades não permitem, o teu visto está vencido. Tinha todas as desculpas para não fazer. E o que eu mais gosto do que eu faço, não é o que a gente planeja e sonha, é o que a gente faz. A gente dá risada. Nós vamos agora, hoje à noite, a gente vai para Cunha só para dar risada. Uma turma vai subir de Paraty, nós vamos num sujinho lá que faz um leitãozinho, a pururuca, e a gente vai beber cachaça e dar risada. É tão emocionante quanto atravessar o Índico. Olha a simplicidade, entendeu? Eu não sei se ele fica mais feliz com esse prato rústico ou com uma travessia. Qual o maior conhecimento que a natureza te ensinou? Botar a gente no tamanho certo. Como assim? Fazer a gente entender que nós somos pequenos, que a gente pode fazer coisas grandes, mas tirar um pouco dessa prepotência que a gente vai construindo ao longo da vida, os valores tortos. Eu não tinha visto que eu estava descascando a marca do meu capacete e colou tudo na calça, assim, mas não estou preocupado se minha calça está cheia de cola agora. Mas a natureza ensina você a se apresentar de uma maneira mais harmônica, mais bacana e mais irreverente até. O que é? Só desbocada. A máquina é alguma coisa que À primeira vista, o que tu se apaixonou à primeira vista? Pode ser uma cidade, uma pessoa, um livro, um filme, um objeto. Mas foi assim, à primeira vista, fulminante. Que não seja eu, evidente. Puxa vida. Era um barco chamado Rapa Nui, que eu vi. A primeira vez que eu vi esse barco, eu não sabia que eu não entendia nada de barcos. Mas era um barco que tinha personalidade, assim. Era um barco meio arranhado, do jeito que eu gosto das coisas e objetos, assim, meio cheio de cicatrizes e a pintura descascando, e um casal muito louco, né? Um francês magrinho, cara de macaco, parecido com você. Obrigado, acabou de me chamar de macaco. E uma mulher duas vezes exuberante, voluptuosa, muito divertida, e ele um cara meio soturno, mas muito inteligente. Porque mulher bonita gosta de homem feio. Tá certo, uma coisa curiosa. E eu fiquei apaixonado pelo barco, Que ano foi isso? Puxa vida, isso foi nos anos 60, eu acho. Tu nem imaginava nada? Não, eu não sabia nada. Eu era um ignorante, eu mexia com vaca, leite. E o que tu fez com esse barco? Tu tentou... Nada, eles passaram no Brasil, acabaram indo para a Bahia, e muitos anos depois, anos e anos depois, eu acabei conhecendo eles. E fiz a minha primeira viagem de carona com eles, e aí descobri que o que eu idealizava como vida, que eu só conhecia através de livros, era um inferno, porque os dois brigavam horrendamente com sutilezas de sadismo. Era, assim, eu viajei 88 dias dentro desse barco do Rapa Nui, e o francês, o cara pequenininho, quando ele não era alcoólatra, mas ele tomava um pouquinho de qualquer coisa a mais, ele se transformava É uma poção mágica. De um mico-leão, ele se transformava num orangotango de poder, e ele tinha uma inteligência avassaladora, destruidora. E a mulher dele, ela gostava quando ele
entrava nesses surtos de agressividade. Às vezes acontecia em público, nós fomos num evento em público em Mar del Plata, voltando da Antártica. Eu estava emocionado que eu ia conhecer o Peter Blake, meu ídolo da vela, e fomos convidados para ir na casa da mãe do prefeito de Mar del Plata. E esse cara começa um surto de violência, sobe em cima da mesa, no bolo, abre a braguilha, tira o pinto para fora e começa para fazer xixi. Né? Foi assim, né? Na mesa. Quer dizer, na hora que ele botou a mão no zíper, já tinha 5 seguranças, nós fomos jogados na rua. Eu achei que tu falei, gosta, nossa, Amir. Mas era assim, eu estava no barco, não tinha como sair. Tu não consegue abandonar essas companhias? E quase que fomos presos, né? Que ele apanhou pra caramba, a gente teve que levar ele no hospital. O barco foi expulso da Argentina. Naquela época não era uma brincadeira isso. Sim, evidente. Tinha ditadura, quer dizer, tinha a chance de você sumir, como alguns amigos nossos sumiram na Argentina. Os barcos estão abandonados lá até hoje. Então, assim, foi um choque. Então foi um amor à primeira vista meio dramático. O que tu brincava na infância? Eu não gostava dos brinquedos, eu era meio assim, tinha uma loja chamada, quando morei em São Paulo, né, lojas modernas na Rua Augusta, e começou a me incomodar que os brinquedos eram criados por caras grandes que não entendiam de brinquedos. Então, o brinquedo mais legal que eu ganhei na minha vida foi um livro que se chamava Com Tesoura e Cola. E até hoje, eu vou numa reunião com presidentes de banco, não sei o quê, eu até hoje gosto de brincar na reunião. Eu vou pegando as folhas de papel A4 e vou fazendo as caixinhas. Eu gosto de fazer caixinhas de papel dobrado. Caixinhas, carteiras, pequenos aviões e carrinhos dobrados. Então, assim, eu gostava de fazer os brinquedos. Tu não acha que tu sofre de uma doença incurável? A infância? Pode ser, mas não pretendo curar também, não vou tomar nenhum remédio. O que é a máquina? Ah, não, desligando a máquina vai... Acabou. Dormir um pouco. Teu recado final, Amir, muito obrigado. Puxa vida, nem sei dar um recado para a máquina. Para a máquina, para as pessoas. Eu espero que a máquina ganhe liberdade, que eu gosto de ver máquinas livres, mas não ganhe vida. Sem vida? Não quero máquinas com vida, não. Eu quero guardar a vida para nós humanos.